Bien, buenos días. Sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas. Vamos entonces a abrir los trabajos de nuestro tercer día de seminario, en el que tendremos 2 mesas durante la mañana y la mesa de clausura después del almuerzo. Las 2 mesas de la mañana tienen como pregunta, saben que la metodología escogida para el seminario es a través de la respuesta a preguntas, más que ponencias, es unas provocaciones en forma de preguntas. La pregunta de la jornada de la mañana, tanto de la primera como de la segunda mesa, es ¿qué justicia de transición para estos tiempos de negación? Si en la primera pregunta refería a, digamos de alguna manera, el pasado, de qué manera lo que se había hecho estaba siendo puesto en crisis por el actual momento de ascenso de las extremas derechas, y la segunda mesa de alguna manera refería al presente, esta tercera pregunta de alguna manera nos invita a preguntarnos qué hacer de cara al futuro. Por eso la pregunta ¿qué justicia de transición sería necesaria para responder a los actuales tiempos de negación? Para estimular el debate, porque de hecho queremos que así sea, que sea una mañana de debates, de diálogo, tenemos con nosotros 4 compañeros, compañeras. Está Anderson Businger Carvalho, abogado consejero de la seccional de la Orden de los Abogados de Brasil de Río de Janeiro, director del Centro de Investigación y Documentación de la Orden de los Abogados de Brasil, seccional Río de Janeiro también. También está con nosotros la profesora Juliana Neuschwander, doctora en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais y por la Universidad de los Estudios de Lecce, ¿sí?, en Italia, profesora titular de Sociología Jurídica e Historia del Derecho en la Facultad Nacional de Derecho de la Federal de Río de Janeiro, profesora permanente del programa de maestría en Derechos Humanos, del programa de posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y colaboradora del doctorado en Derecho e Innovación de la Universidad de Macerata en Italia, y de la maestría y doctorado en Derechos Humanos de esta casa, de la Pablo Olavide, acá en España. También está con nosotros el profesor João Paulo Alan Teixeira, doctor en Derecho por la Universidad Federal de Pernambuco, maestre en Derecho también por la Universidad Federal de Pernambuco, y al mismo tiempo con maestría en Teorías Críticas del Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía, profesor asociado de la Universidad Federal de Pernambuco y de la Universidad Católica de Pernambuco, evaluador del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anício Teixeira, líder del grupo de investigación REC, no sé qué significa REC, Recife Estudios Constitucionales, y director general de este grupo de investigación en el Consejo Nacional de Investigación en Brasil. Y también tenemos la alegría que nos acompaña Fernanda Machado Ontiveros, médica pediatra, neonatóloga se diría en español, creo, si no, porque ahora ya a veces se me olvidan las palabras en español, entonces. Y es la primera, queremos destacar esto, primera mujer electa prefecta, alcalde del municipio de Yaperi, en Río de Janeiro, por el Partido Democrático Trabalhista. Yaperi es un municipio de Río de Janeiro con desafíos importantes en materia de políticas sociales, dada la realidad social de ese municipio, y es muy importante para nosotros tener a Fernanda acá, primera mujer alcalde de ese municipio. Bienvenida, Fernanda. Bien, igual que ayer, cada conferencista va a tener tiempo de 7 minutos, máximo 10,
y cuando falten 2 minutos se lo haré saber. De nuevo, con el intento de dar prioridad al debate posterior. Entiendan, sé que es poco tiempo, estamos conscientes de eso, pero estamos queriendo priorizar, como la dinámica es a través de preguntas para la discusión, estamos queriendo priorizar el espacio para esa discusión. También pedimos disculpas a las personas hispanohablantes porque es verdad que el seminario, particularmente este año, ha tenido muchas conferencias, días en que las mesas han sido todas en portugués, pero también tiene que ver con el número de las conferencistas que se ofrecieron para participar, que en este año ha sido una proporción mayor gente que viene de Brasil. Pedimos disculpas por eso, pero bueno, tiene que ver con esa composición de las mesas. Entonces, Anderson, con 15 páginas, ni 20 minutos, ni una hora hubiera dado tiempo. Entonces, para não dizerem que eu não preparei, eu preparei. Sim, pode publicar depois, não tem problema. Enviei até para Carol. Bien, entonces... Aqui, eu preparei. Vou... Não sei se deu tempo de todo mundo entender, mas acho que pela Entendo. porque a ideia realmente é a gente fazer Eu entendo perfeitamente, eu entendo. com a sua experiência, Eu entendo. a sua resposta seguramente é uma das mais experientes. Não, mas eu entendo perfeitamente. Não, só fiz brincando, só para mostrar que eu fiz alguma coisa. No, agradecemos el esfuerzo. Para registrar que eu fiz. Mas, então... Adelante, entonces puedes comenzar. Ok. Agradecemos el esfuerzo y su participación. Bienvenido. Bom dia a todos, a todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito aqui para participar desse importante seminário, especialmente a professora Carol e o professor Prudente, doutor Prudente, né? E acredito, inclusive, pelas intervenções todas que eu ouvi durante esse seminário, que isso se deve, isso eu posso atribuir muito à amizade que eu tenho, que eles têm por mim, que eu também tenho por eles, daí me convidaram, ante as contribuições que eu já vi aqui, eu estou atribuindo mais a amizade que eles têm por mim. Especialmente pelo Prudente, eu conheço de longa data já, então fica meu agradecimento pelo convite aqui e a organização do evento, toda a organização do evento. Quero saudar inicialmente a memória, né, saudar a memória do professor Joaquim Herrera Flores, que eu conheci, vinha ter um primeiro contato com a sua, em referência a ele, através da professora Carol, falando do instituto que ela dirige, né, e do pensador que foi. E acredito que esse seminário é um exemplo da memória boa, né, a memória do professor Joaquim Herrera Flores, se traduzindo aqui nesta atividade, e as atividades que já vêm sendo realizadas aqui, segundo Carol comentou, fez um relato há 25 anos, né? Já se faz esse tipo de trabalho aqui. Então, é uma memória militante, né? Boa e militante, que se traduz na prática. Saudar a mesa, e eu peço licença ao presidente para saudar na pessoa da professora Juliana aqui, que é uma querida, e foi diretora da faculdade na qual eu fui professor substituto. E eu não segui na carreira de professor, vocês vão perceber que eu não tenho as habilidades de professor, mas os 2 anos que lá passei me ajudaram muito a entender a importância do que é o magistério, né? E terceiro, saudar aqui os estudantes, os professores, advogados, juízes, militantes políticos, sociais presentes. Eu sou um advogado sindical que atuo na defesa de anistiados políticos, tanto anistiandos e anistiados, tanto na área administrativa, Comissão Nacional de Anistia, Comissão de Anistia, já trabalho nisso desde 92, 93, antes mesmo da criação da comissão, naquelas comissões por medidas provisórias que se formaram, que ocorreram, que se realizaram antes da Lei 10.559, que aí sim estabeleceu legalmente a Comissão Nacional de Anistia. Antes disso eram por medidas provisórias e eu já trabalhava nisso, portanto, desde 92. E também sou anistiado político. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu sou anistiado. Quando estudante fui
fui vítima de um sequestro, quando estagiário, né, eu era estagiário dentro do escritório, eu fui vítima de um sequestro pela polícia, pelos órgãos da repressão, e que me deu, foi um estágio de justiça de transição que eu tive, né, de necessidade de justiça de transição, aquilo que aconteceu comigo já como estagiário de direito. Me deu muita clareza, já começou a me dar muita clareza do que é a repressão e da necessidade de lutar contra ela, né. Antes de tratar aqui do meu texto exatamente, da minha exposição, eu queria estabelecer algumas premissas com as quais eu trabalho para lidar com esse tema. O tema de justiça de transição e a resposta, por conseguinte, aqui, que se pergunta, que justiça de transição? Eu parto da premissa que no capitalismo, que enquanto houver capitalismo e capitalistas, há o risco e a ocorrência de golpes vai ser presente, permanente, sempre. Num sistema social, num sistema econômico, no qual algumas pessoas, uma ínfima minoria, concentra tal grau de poder a nível de algumas fortunas, corresponde até a PIBs de alguns países, não é? Conglomerados, a questão do golpe vai ser sempre. Sempre, sempre, sempre. Em qualquer lugar do mundo onde exista capitalismo. A segunda premissa é que as frações de ultradireita, as frações extremistas de direita, elas são sempre uma alternativa para os setores burgueses, ou frações dessas burguesias, para utilizá-las. Quando seus interesses econômicos são contrariados, ou então quando não somente só contrariados, mas quando estão em risco de perder a hegemonia e o controle do sistema. Então, eu parto desses pressupostos. E, portanto, eu entendo que justiça de transição deve ser permanente, ordinária. Num quadro desse, eu entendo como ordinária sempre, preocupação de sempre e preocupação de estar sempre estabelecendo esses mecanismos por conta dessas premissas que eu aqui coloquei, no sistema que vivemos, sem nenhuma ilusão em relação a ele. Vai ser sempre assim, até que possamos construir um sistema melhor, e que vão ter outros problemas também, mas não esse, pelo menos não esse. Dito isso, adentrando já no tema, algumas considerações. O termo justiça de transição veio à tona na década de 90, no Brasil, mais precisamente nos anos 2000, em razão do debate pela responsabilização dos autores pelos crimes da ditadura militar, de 64 a 85. Com a repercussão dos crimes de desaparecimento, tortura, assassinato de militantes políticos. Por um lado, cabe identificar que o negacionismo se faz na raiz ideológica de toda política que pretende o esquecimento e, por conseguinte, a não responsabilização dos agentes envolvidos em violações de direitos humanos. Por outro lado, como contraponto às políticas de esquecimento, o conceito de justiça de transição surge intrinsecamente vinculado à promoção de direitos humanos, que no contexto brasileiro é reforçado pelo arcabouço jurídico da Constituição de 1988, sobretudo. Tem que pular aqui. Em breve síntese, o tema da justiça de transição consiste num conjunto de mecanismos e ações, estatais ou não, para a superação de um legado autoritário, resultantes de golpe de Estado, rupturas institucionais, que, como eu disse na minha premissa, no capitalismo vai ser sempre, 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 sempre. O negacionismo é ainda um fenômeno atual que perpassa outros debates. O debate da saúde, a Covid ficou claramente demonstrado, o debate do aquecimento global e tantos outros negacionismos. Especialmente o que nos interessa aqui mais diretamente é o negacionismo político. O negacionismo político tem raízes que vêm lá da negação do Holocausto. E, contraditoriamente, hoje, você vê frações dos judeus, frações de judeus, que não são todos, importante se dizer, não são todos, mas veja frações, setores que estão no poder, da ultradireita que está no poder em Israel, não só negando todo o direito, história do povo palestino em relação àquelas terras, sua cultura, mas aniquilando, né? Então ali é um negacionismo não só subjetivo, na subjetividade, mas na destruição, como deu motivo aqui ao nosso manifesto. Vemos ainda com o mesmo viés no campo político aqui na Espanha também, o negacionismo aqui em relação ao franquismo, e na América Latina, a negação dos assassinatos, estupros, no Chile, Argentina e Brasil, pelo presidente que tivemos, que eu não vou também citar o nome aqui, e que é um expoente do negacionismo. E, na minha opinião, Chile
Chile, Brasil e Argentina é uma tríade, a meu ver, muito forte da extrema-direita na América Latina, muito bem fundamentada, muito bem articulada. Eu destaco isso. O marco geral, como o nome sugere, o marco geral do negacionismo consiste em fazer a negação sistemática de algum tema. No caso, as violações de direitos humanos e todo o passado autoritário. Pulando aqui, porque o tempo é pequeno, eu queria destacar aqui uma lição de Hannah Arendt. Arendt, na condição humana. Eu trouxe 2 citações dela, mas uma foi citada numa outra mesa, então já me economizou uma citação. Mas essa aqui eu não posso deixar de citar, da Hannah Arendt, que é: para que o regime autoritário possa orquestrar suas mentiras, tratadas como verdades oficiais, o espaço público não pode estar ativo para a pluralidade de experiências. Não pode ser ocupado pelas memórias dos diversos setores. Os indivíduos têm que ficar isolados com suas próprias experiências e esvaziados de sua capacidade interpretativa. Eu penso que isso se encaixa como uma luva em relação a esses tempos que nós estamos vivendo. Justiça de transição e educação. Eu tenho claro que, já indo para a resposta, pelo menos a pretensa resposta em relação à pergunta que nos é colocada, de que tipo de justiça de transição, eu penso que o tipo de justiça de transição para enfrentar todo esse negacionismo e esse quadro parte, a meu ver, da educação da juventude e dos quadros militares. Educação dos quadros de soldados a oficiais, centros de formação de exército, marinha, aeronáutica e escolas de oficialato. E educação de maneira geral. Educação de maneira geral. É o primeiro, um dos pontos que eu entendo que é um dos pontos principais que deve conter uma justiça de transição. O segundo, a condição de trabalho, a condição de vida, que foi o que o professor e desembargador Vargas fez um destaque na sua mesa também, que eu acho muito importante, é importante dialogar com isso, que nós temos que apontar para a efetividade dos direitos sociais. Não se ganha corações e mentes contra o negacionismo sem efetivação daquilo que nós entendemos que seja uma vida digna e que está aí relacionado na Declaração dos Direitos Humanos, nas constituições democráticas, como no caso do Brasil. Então, esse é o segundo aspecto. E um terceiro também, o fomento e a instrumentalização, o fortalecimento dos sindicatos e associações de trabalhadores, que são as armas que os trabalhadores têm. Se essas armas e sindicatos não são fortalecidas e desenvolvidas, os trabalhadores ficam desarmados para enfrentar todo esse quadro. Então, a meu ver, educação, efetivação de direitos sociais como saída, e terceiro, a questão, a importância dos sindicatos e associações como armas de luta, né? Do arsenal de luta dos trabalhadores para enfrentar esse tipo de situação, não só as suas lutas econômicas, mas esse tipo de ataque, que é um dos maiores. Destacar aqui que no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, ela, como recomendação, de 29 recomendações, destacou a promoção dos valores democráticos dos direitos humanos na educação, reformulação dos concursos de ingressos e dos processos de avaliação contínua nas Forças Armadas, modificação dos conteúdos curriculares, são todas recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E vou pular aqui, e o relatório ele é muito repleto, ele é um relatório que contém muito um elemento de formação de educação. Passando aqui rapidamente, que o tempo está pequeno, já quase terminando, mas nós, infelizmente, no Brasil, dessas 29 recomendações, nós não temos aplicadas, nós só temos aplicadas basicamente 2 em relação às audiências de custódia e outra, porque o Brasil está muito atrasado em recomendações, em efetivação de mecanismos de justiça de transição. O ministro Silvio Almeida, agora em abril do ano passado, né, em audiência na Câmara dos Deputados, ele fez, formalmente ele reconheceu
ele declarou isto, deste atraso que vive o Brasil em relação à justiça de transição. E ele, inclusive, declarou o ministro, vamos criar uma comissão por portaria do Ministério para que haja o monitoramento das ações e para que nós possamos estabelecer estratégias de implementação das recomendações. Eu achei muito importante isso, essa postura do ministro Silvio Almeida, em relação ao reconhecimento, que é um fato notório, mas o Estado brasileiro incorporar esse reconhecimento formal de que as recomendações não estão sendo aplicadas e efetivadas no Brasil. Vou para as minhas conclusões. Infelizmente, o tempo foi muito pequeno, mas eu vou concluir o seguinte. A meu ver, procurando responder aqui as perguntas, a pergunta principal, que justiça de transição se aplica, né? Eu diria, uma justiça de transição que tenha como prioridade a implementação das diretrizes de justiça de transição na educação. 2, a reformulação dos currículos das academias militares e centros de formação militares. 3, concomitantemente a isto, a apuração, processamento e punição de todos os agentes do Estado. O Brasil, ele está muito, a palavra nem atrasada, é um déficit enorme na punição dos agentes da ditadura, um déficit tremendo. Na minha exposição aqui, eu ia falar sobre o balanço dos números que nós temos. A Comissão Nacional da Verdade nominou 377 agentes, nós não temos, só temos um caso de um avanço significativo no processamento. E faz parte desse balanço, né? E são 210 vítimas desaparecidos, 434 mortos, mas 377 agentes impunes. Né? Muitos faleceram. Sim. Mas, e concomitantemente a isso, a apuração. 4, a responsabilização dos empresários individualmente, assim como as pessoas jurídicas de suas empresas, do financiamento das ditaduras. Esse aspecto da responsabilização das empresas, ele é muito importante. Eu acompanhei um pouco na Argentina a experiência, fui lá, participei de alguns eventos sobre isso, e lá teve um avanço. Agora, aí pode se perguntar, quando contraponto a isso, mas na Argentina aconteceu o que aconteceu. Bem, que não é só uma resposta a um ponto, né? Isso lá avançou. Lá não avançou a parte de reparação, como avançou no Brasil, a reparação dos militantes, a reparação econômica e o perdão, a parte indenizatória, não avançou lá. Eles não têm uma lei avançada em reparação como a 10.559, mas na parte de responsabilização das empresas houve um avanço importante, como houve um avanço na responsabilização dos torturadores. Mas aconteceu o que aconteceu, porque não é uma resposta só, um conjunto só. Não é um item só, 2 ou 3 itens. Tem que ser um conjunto. E partindo, sobretudo, da educação. 5, a efetividade dos direitos sociais, trabalho digno, saúde, moradia, destaque para os direitos sindicais. Se não se cuidar de ter uma perspectiva de justiça de transição, no sentido de que a classe trabalhadora possa ter instrumentos de enfrentamento, a situação pode ser pior do que a nós vivemos. Felizmente, eu vou terminar assim. Felizmente, se é verdade que a extrema-direita é vitoriosa no sentido de ter uma base social muito importante, na Argentina, Brasil, Chile, isso é vitória deles. Ganhe eleição ou não ganhe, dê golpe ou não dê golpe. Ter esta fração enraizada socialmente é um perigo diurno, noturno, por segundos, por minutos. Só ter a fração. Isso já... que eles perderam a eleição. Não importa, são vitoriosos porque estão lá. Agora, pior do que isto, pior é este setor, esta fração se enraizar na classe operária, na classe que produz, e nos sindicatos. Porque a situação, então, piora. Todos conhecem a história
do nazismo, dos sindicatos nazistas, da militância sindical nazista, a situação, então, fica terrível. Felizmente, não acontece isso nem na Argentina, nem no Brasil, para citar 2 exemplos. Felizmente. Então, vou terminar. Era muito mais que eu tinha a dizer aqui. Depois do debate nós vamos tratando a questão dos processos de julgamento de anistia e tudo mais, mas eu tive que tratar mais os assuntos centrais. Terminando por dizer que antifascistas de todo mundo, univos, né? Os antifascistas, parafraseando Karl Marx, que ele dizia, os trabalhadores univos. Os trabalhadores têm que se unir mesmo para lutar. E antifascistas univos, porque o fascismo e a extrema-direita ameaça a raiz das nossas ideias, das nossas vidas. Então eu tenho isso como uma luta, até porque passei uma pequena experiência na minha vida e depois me tornei advogado de questões assim. Vi o que é, e vocês também sabem o que é, e isso tem que ser um compromisso nosso. Então é isto, e justiça de transição sempre como ordinária, o quanto puder, estabelecer mecanismos jurídicos, legais, constitucionais, para que ela seja um dispositivo nos estados, partindo da premissa de que ele é instável por natureza, que o capitalismo, se ele é estável nos negócios, ele é instável na política. Então, como política permanente. Obrigado pela atenção e me perdoe aqui as lacunas e o tempo também, né? E agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Graças. Muchas gracias, Anderson. Entendemos las dificultades por la necesidad de acortar el tiempo. Solo agregaría que en Argentina no solo están llevando a juicio a los empresarios, sino incluso a los jueces, que también fueron conniventes con la dictadura, para que veamos incluso cómo es posible avanzar también en ese aspecto. Paso entonces la palabra ahora a la profesora Juliana Neuschwander para continuar con la misma pregunta. ¿Qué es justicia de transición para estos tiempos de negación? Obrigada, estão me ouvindo? Queria agradecer primeiramente, Manuel, pela apresentação, minha colega, querida amiga Carol Proner, pelo convite, prudente. É sempre uma alegria estar em Sevilha, essa cidade ensolarada, essa cidade tão linda, mas, sobretudo, estar junto desse grupo, dessa escola de Sevilha, que tão competentemente honra o mestre Joaquim Herrera Flores. Eu sempre acho muito bonito a maneira como vocês conseguiram se reunir, estarem juntos, levando adiante o trabalho, a obra e o projeto do professor Herrera Flores. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra enorme estar aqui hoje. Ontem nós fomos jantar, eu contava para a Carol logo antes, e comemos uma torta de queijo desconstruída, não foi, Oscar? Então, eu acho que o que eu tenho para oferecer para vocês hoje é uma espécie de torta de queijo desconstruída. Não sei se vai ser gostosa como aquela que eu comi ontem, mas eu quero mexer um pouco, provocar um pouco sobre o próprio sentido da transição, né? O que significa uma justiça de transição e o que nós queremos apontar quando falamos em transição. Então, parto da pergunta, da provocação que nos foi feita. Que justiça de transição para esses tempos de negação? Então, nessa provocação, nós temos 2 referências claramente temporais. Uma, tempos de negação, e outra, justiça de transição. Tempos de negação, claramente, é uma maneira na qual os organizadores do evento, aqueles que nos provocaram e que imaginaram esse evento, descrevem o tempo atual, né? Tempos de negação são os tempos atuais. E quando nós falamos em justiça de transição, nós também estamos usando a ideia de transição para descrever os tempos atuais. E a pergunta já nos induz a pensar que tempos de transição não combinam muito bem com a ideia de negação, que são
ideias contraditórias. E, no entanto, eu quero dizer que não são contraditórias, né? Os tempos de transição são também tempos de construção da memória, mas também são tempos de negação. Porque os tempos de transição, o tempo da justiça de transição, é o nosso tempo presente, né? Então, para a gente pensar nesses tempos de negação, primeiro a gente tem que pensar nesse nosso tempo atual, que é o presente, porque é só no presente que nós podemos apontar para um passado e projetar um futuro. O presente, na verdade, nada mais é do que essa diferença entre passado e futuro. E todo presente é mudança e todo presente é transição. Bom, é só no presente que a gente pode olhar para o passado e olhar para o passado como história, como memória, ou até mesmo para dizer que o passado não passou. Às vezes a gente diz isso, né, olhando para o presente, olha, o passado não passou. Mas também é desde o presente que a gente pode olhar para o futuro, como esperança, projeto, expectativa, sonho, imaginação, e mesmo como risco ou catástrofe. Tudo isso só pode ser visto desse presente. Bom, o presente, então, ele é o tempo dessa diferença entre passado e futuro, ele é o tempo da permanente mudança, ele é o tempo da permanente transição, como o Aderson falou aqui antes. O que marca, então, o nosso presente? O que nós podemos falar sobre o nosso presente, o presente em que vivemos? Tempos da negação, a gente encontra muitas formas de descrever esse presente hoje disponíveis, né? Negacionismo, globalização, pós-democracia, guerras híbridas, populismo, fake news, pós-verdade, crise climática, tudo isso está sendo invocado na descrição do presente, desse presente em que nós vivemos. Mas o que eu gostaria de propor, e tenho trabalhado nisso já há algum tempo, é que tudo isso pode ser reconduzido a uma ideia que, na minha impressão, aquilo que eu tenho percebido ao longo dos anos, marca realmente o nosso presente. Quer dizer, o que diferencia esse tempo que nós vivemos de um período anterior e de períodos anteriores mais longínquos? Na minha opinião, né, quando nós falamos globalização, pós-verdade, negação, e tudo isso, está em jogo, na verdade, uma forma... Obrigada, Manuel. Está em jogo, na verdade, uma nova forma de percepção da própria temporalidade, né? Nós vivemos uma experiência, né, aquilo que caracteriza, vamos dizer assim, a modernidade da sociedade moderna é o fato de que a modernidade ela para de olhar para o passado, como fazia a Antiguidade, a Idade Média, e ela se projeta no futuro, né? No projeto da democracia, no projeto dos direitos humanos. Nós temos uma arquitetura moderna que lança os olhos para o futuro, e é o futuro que vai orientar a modernidade. A época em que nós vivemos é uma época que eu tenho chamado, não eu, mas David Harvey já usa essa expressão, historiadores como François Hartog, de presentismo, né? Nós vivemos uma época em que a comunicação social, né, pelas novas tecnologias, acelerou-se de tal forma em que tudo acontece tão rapidamente que parece que a gente está sempre vivendo o presente. O passado parece muito longe para ser lembrado e o futuro está sempre chegando no momento seguinte. Ou seja, essa experiência da temporalidade ela é tão comprimida, talvez seja esse o sentido daquilo que David Harvey, na condição pós-moderna, chamou de compressão espaço-temporal, que não há espaço para a projeção de um futuro, que não há o espaço para o sonho, que não há o espaço para a utopia, que não há mais o espaço para a democracia, porque democracia nada mais é que abertura para o futuro. Bom, presentismo, então, talvez seja um caminho, né, uma chave para a compreensão desse presente, e é nessa experiência do presentismo que nós vamos procurar compreender o fenômeno do negacionismo, né, como uma forma de
olhar para o passado, negando as experiências do passado, olhar para as verdades científicas, negando as experiências, a realidade concreta dos fatos empíricos, olhar para a história e tratando a história como uma memória passível de ser construída de qualquer modo, sem nenhum compromisso com a verdade, ou mesmo com a fidelidade aos fatos históricos, com a justeza da memória, né? Como Paul Ricoeur preferia se referir aos processos de memória. Então, o presentismo ele é a negação do presente como diferença entre passado e futuro. É claro que nós vivemos no presente e tudo que acontece, acontece no presente. Mas o presente é presente porque ele é a diferença entre passado e futuro. Quando nós não conseguimos mais olhar para o passado e não conseguimos projetar o futuro, nós estamos aprisionados no presente. Talvez esse seja o significado de uma expressão que tem circulado muito aí, estado de exceção global. Né? O estado de exceção global é esse aprisionamento no presente. E é por isso que o fenômeno não é só brasileiro, é um fenômeno global, é um fenômeno que está por toda parte. Não tenho a menor ideia do tempo, Manuel. É nesse espaço do eterno presente, né? É nesse espaço do eterno presente que a razão moderna, ou o sonho da razão moderna, se fragiliza, né? Que acontece, por exemplo, que acontece aquilo que Horkheimer chamou de o eclipse da razão. Né? O eclipse da razão com a fragilização da ideia de democracia, direitos humanos, soberania popular. Né? Então, a razão da modernidade ela vai cedendo espaço para práticas negacionistas, para as fake news. Né? O negacionismo nada mais é que uma estratégia de autodestruição de massa no contexto das chamadas guerras culturais, às quais a Gisele Ricobon se referiu ontem na fala dela. Né? As batalhas culturais elas são comuns em face de situações coletivamente traumáticas, como guerras, ditaduras, que são experiências nas quais os limites entre o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido são o tempo todo testados, movimentados, removidos, seja na forma de uma memória artificialmente instalada, imposta, extorquida, como acontece com a ditadura militar no Brasil, seja na forma de um esquecimento imposto, seja na forma do negacionismo, que é uma estratégia que permite movimentar essa tênue linha entre o verdadeiro e falso. Né? As batalhas culturais elas vão se dar em duas frentes. Primeiro, avançam sobre a memória social, com o esquecimento extorquido, e depois elas ativam mecanismos de negacionismo. Né? Então, mediante estratégias de negação e falsificação, o passado é idealizado como fake past. Né? O Alfonso Aragonenses, que é um professor historiador do direito, que agora está responsável pela Justiça de Transição na Catalunha, ele usou, numa palestra recente, em Belo Horizonte, Minas Gerais, essa expressão, fake past, né? Esse passado mítico, idealizado, que nunca existiu, né? Mas que faz surgir aquilo que Eloise Starling chamou de utopias regressivas. Né? Então, o que acontece com os romances baratos que se vendem nos supermercados espanhóis, que idealizam um passado durante o franquismo que não existiu, mas é também o que o Bolsonaro faz quando ele faz apologia da nostalgia da ditadura. Tem um filme, eu ia falar desse filme, não vai dar tempo, que é muito interessante para entender o negacionismo e como opera o negacionismo, que é um filme que está na Netflix, não sei se ainda está, se chama Denial, que é um filme que narra a saga de uma historiadora americana que denuncia os falsos historiadores negacionistas, que na Inglaterra, na Alemanha, etc., negam o Holocausto. E como a Derson muito bem observou, esse negacionismo do qual as vítimas do Holocausto foram alvo, agora também é praticado paradoxalmente pelo Estado de Israel, quando nega a tragédia do colonialismo na Palestina. Já estou acabando. Bom. Fica calmo. Bom,
a gente podia falar mais sobre negacionismo, fica para publicação, mas eu queria falar da transição, né? Então, é óbvio que, num contexto de pós-verdade, negacionismo, descrédito do projeto democrático, ausência de sonho e utopia, fica difícil falar em justiça de transição, porque a justiça de transição ela projeta para o futuro, né, ou projeta um futuro ao qual pretendemos chegar, né? Ela mira um futuro. Mas aí nós temos um problema, né? Que transição é essa? E o que acontece se no futuro esse futuro não se realiza? Né? Ontem eu ouvi muitas vezes a expressão inacreditável, impensável, inimaginável o que aconteceu. Marta lembrou muito bem, na Argentina houve uma justiça de transição com responsabilização, uma justiça com construção da memória, né? A ESMA, né, foi transformada num museu da memória. Tudo aconteceu. E, no entanto, hoje nós temos um Milei na Argentina. O que acontece? Aí não, é inimaginável, é impensável. É porque nós temos que tomar cuidado também com essa ilusão da transição. Ou com a ilusão de que os mecanismos de uma justiça de transição vão garantir o retrocesso, vão garantir que não haja uma regressão. Então, assim, é claro que é importante fazer as contas com o passado. É claro que é importante mecanismos de construção de uma memória justa, para usar a expressão do Paul Ricoeur. É claro que é importante responsabilização. É claro que é um escândalo absoluto que os militares brasileiros não tenham sido responsabilizados pelos crimes, pela barbárie da ditadura, e não sejam possivelmente responsabilizados por aquilo que acabou de acontecer no 8 de janeiro, que não foi o 8 de janeiro, né? A Rede Globo faz o documentário o 8 de janeiro e parece que tudo aconteceu do 8 de janeiro. Não foi o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi o momento em que os ratos saíram lá do bueiro e mostraram a cara, e aqueles zumbis que estavam lá não são os verdadeiros responsáveis pelo que aconteceu. O 8 de janeiro começou há 50 anos atrás, talvez até bem antes, né? E desagou nesse evento fatídico em Brasília. Estou acabando. Então, o que eu queria dizer... Desculpa, Manuel. Então, o que eu queria dizer é que a justiça de transição ela não pode ser encarada como uma promessa para o futuro, né? A justiça de transição ela é justiça do presente. A transição é presente, o presente é o tempo da transição. Mas não porque a transição vai durar 70 anos ou mais, como dura na Espanha, vai durar 50 anos ou mais, como dura no Brasil, vai ser eterna, sabe, Adelson? Claro que todo dia a gente vai ter que estar trabalhando, mas a gente não pode se iludir com a ideia de transição para deixar de cumprir uma tarefa que é uma tarefa presente, do presente. Então, a Marta ontem falou muito bem, né, que o problema não é a transição, o problema está muito mais profundo, que a gente precisa voltar a falar de questões estruturais, e eu queria completar lembrando uma frase bonita. Eu gosto muito do Ailton Krenak, quando Krenak fala que é preciso que, já que a queda é inevitável, então vamos inventar paraquedas coloridos, né? A gente precisa recuperar a nossa capacidade de imaginar um mundo diferente, de imaginar um mundo melhor, de pensar que é possível uma alternativa ao capitalismo, que um outro mundo é possível. Muchas gracias, Juliana. Juliana, además, cierra invitándonos a preguntarnos si efectivamente tenemos un horizonte alternativo ante el cual plantear los debates que en la sociedad se están dando. Yo solo quería ayer sumar a eso la palabra de un autor de Adorno, porque Adorno decía: la negación epistemológica del pasado no es más que la negación social y política de las clases peligrosas.
Entonces, esa relación tiene que ver con un debate político para la negación de determinados cuerpos, de determinados sujetos sociales, y por eso la negación del pasado. La relación entre justicia y transición. Exactamente. Bien, le damos la palabra inmediatamente a Juan Paulo Alan Teixeira para continuar con el debate. Muito bem, bom dia a todos e a todas as pessoas aqui presentes. Grande alegria, grande satisfação retornar a Sevilha, retornar à Universidade Pablo de Olavide e poder rever tantos amigos, né, queridos já de longa data. Eu vou tentar respeitar o tempo, Manuel, você qualquer coisa pode me admoestar aqui. Enfim, então eu agradeço a Prudente, a Carol, pela realização do evento, né, um grande esforço, a gente sabe, para que isso tudo aconteça. Também quero me congratular ao Instituto Joaquim Herrera Flores por todo o esforço que viabiliza esse encontro anual. Bom, a resposta à pergunta, né, que justiça de transição para tempos de negação exige um certo esforço de construção, ou seja, não se trata de um sim ou um não. Né, a gente precisa construir aqui algum conteúdo em termos do que a gente entende por esse processo de transição que seja adequado para esses tempos. Eu diria, adiantando a resposta, e talvez eu desenvolva isso ao longo da minha fala, adiantando a resposta, eu posso dizer que a gente só pode pensar em uma justiça de transição adequada a esses tempos se a gente conseguir refletir seriamente sobre processos transicionais em chave pós-solipsista, pós-individualista, portanto, pós-neoliberal e pós-colonial. Portanto, são três pilares que estruturam qualquer reflexão que, a meu ver, deva ser conduzida em termos de uma justiça de transição para esses tempos. Né? Bom, a minha fala aqui tem três pilares. Eu quero primeiro fazer algumas considerações sobre o que motiva essa reflexão, ou seja, por que a gente está pensando em justiça de transição. E parece evidente falar sobre isso na América Latina, né? Mas eu acho que, de um modo geral, quando a gente pensa no mundo, no que acontece no mundo hoje, isso é mais do que necessário. Portanto, esse não é um problema estritamente nosso, latino-americano, nem sequer estritamente espanhol, é um problema global. E que talvez valha a pena refletir sobre o que levou a que a gente buscasse isso, ou seja, refletir sobre o processo de transição para a democracia começa a aparecer de forma mais estruturada na década de 70, né, a partir de reflexões de Guillermo O'Donnell, Samuel Huntington, e ganha alguma estrutura enquanto justiça de transição, mais concretamente na década de 90, a partir da contribuição de Ruth Teitel, né, na Justice in Times of Transition, que é uma fala que ela fez, enfim, né, onde ela cunha esse termo e ele ganha, portanto, a dimensão que hoje tem. Então, a gente pensa, por exemplo, no que acontece em boa parte do mundo, e é bem interessante. No Brasil, a gente tem falado bastante nas diversas mesas sobre os desafios e problemas que nós temos ao longo de todas essas décadas, eu diria até séculos. Né? O Brasil nunca acertou as contas com a escravidão, o Brasil nunca acertou as contas com o Estado Novo, e o Brasil nunca acertou as contas com o período mais recente de ditadura que a gente teve aí quando se inicia em 64, né? Esse período. E agora não é surpreendente que exista, tramitando no Congresso Nacional Brasileiro, um projeto de lei, né? Projeto de lei número 5064 de 2023, vejam só, que concede anistia aos acusados e condenados pelos crimes definidos nos artigos 359L e 359M do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Enfim, trata-se da anistia para aqueles que promoveram, enfim, a destruição, né, do patrimônio público e, sobretudo, da institucionalidade, né, no 8 de janeiro. Então, a gente tem aqui um processo bastante marcado como conciliatório, né, historicamente conciliatório. O Brasil sempre foi assim, a gente sempre tem dito. Mas isso não é exclusividade do Brasil. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o Chile, né, o estalido social de 2019, que desencadeou um amplo processo de questionamento das bases econômicas plantadas na década de 70 pelos Chicago Boys de Augusto Pinochet, né? Isso desencadeou uma crítica muito poderosa que resultou na proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, inédita, eu diria, inclusive, no continente, né, com paridade de gênero e ampla participação dos povos originários.
E, no entanto, a gente sabe que esse processo está aí, né, numa condição de marchas e contramarchas, de idas e vindas, já que não segue adiante, e isso revela uma forte permanência de uma cultura autoritária no país. A Argentina, muito se falou, e também é bem interessante pensar e refletir, porque sempre que a gente fala em justiça de transição, a gente se propõe a olhar para a Argentina como modelo, como exemplo a ser seguido. E nada disso adiantou. Javier Milei está aí, né, como todos perplexamente aqui nas mesas e nas falas estão indicando que há algo mais profundo do que a compreensão estrita de uma justiça de transição conectada pura e simplesmente a uma condição de memória. Há algo mais poderoso determinando, por exemplo, a permanência autoritária no mundo inteiro, né? Na Europa isso não é diferente, né? O continente vive a maior onda autoritária desde a Segunda Grande Guerra. E é intrigante perceber que, apesar da memória histórica dos regimes totalitários, do flagelo da guerra, paira um certo saudosismo revisionista, fruto de uma crescente insatisfação com as regras do jogo democrático, né? O endurecimento com as políticas migratórias, o antiglobalismo, o desprezo pelos direitos humanos e a defesa de políticas de austeridade fiscal representam a quinta essência do receituário autoritário na contemporaneidade, né? Então, em comum, tanto na Europa como na América Latina e em outras regiões do mundo, o desprezo pelos valores democráticos, o flerte com o fascismo e a negação do pensamento divergente da violência política. Em relatório divulgado em 2023 pelo Videm, né, é um instituto de Gotemburgo, na Suécia, as conquistas democráticas alcançadas nas últimas décadas desapareceram. Ou seja, com isso, o mundo experimenta um retrocesso democrático, alcançando atualmente padrões de 40 anos atrás. Segundo o relatório, pelo menos 72% da população mundial, isso corresponde a 5,7 bilhões de pessoas, vivem sob regimes com características autoritárias. Em maior ou em menor grau, mas existem, né, características autoritárias. Então, eu acho que existem aí questões que precisam ser trazidas para esse debate, né, que já foram apontadas em outras mesas, e eu quero aqui destacar, que é o substrato econômico, né? Marta falou sobre isso ontem, o substrato econômico da crise, que é particularmente elucidativo, né? A deterioração das condições de vida, a ameaça de um futuro incerto, tudo isso enfatiza e reforça agendas individualistas e meritocráticas, obstruindo a construção de alternativas democráticas. Então, daí a gente tem a hipótese. O tímido e insuficiente enfrentamento, como está meu tempo, Manuel? O tímido e insuficiente enfrentamento dos paradoxos, tensões e contradições inerentes à própria gênese da ideia de democracia liberal moderna, ocidental, contribuem para a incidência de processos transicionais imperfeitos e permanências autoritárias nas sociedades contemporâneas. Mas a gente tem que acrescer a essa análise um outro ingrediente que a mesa propõe, que é a ideia do negacionismo, que hoje atua como uma poderosa estratégia de poder. Bom, conta a mitologia que Narciso, filho de Liríope e Céfiso, era um jovem muito atraente e sempre tinha muitos e muitas pretendentes. Contudo, ninguém conseguia despertar o seu interesse. Certo dia, ao ver sua imagem refletida nas águas de um lago, enfim, apaixona-se perdidamente. Na constatação de que Narciso acha feio o que não é espelho, o reconhecimento do diferente, do diverso, emerge como uma ameaça permanente. Na era da revolução digital, onde as pessoas podem customizar a informação ao seu alvedrio, pululam construções conspiracionistas, negacionistas ou revisionistas. O fenômeno das fake news e as campanhas de desinformação, cujos impactos são amplamente percebidos em processos políticos, como as eleições presidenciais nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina e em tantos outros países, a campanha pelo Brexit, são consequências diretas das possibilidades informacionais trazidas pela revolução digital e pela atuação das Big Techs no cotidiano global. Contudo, eu vou tentar antecipar algumas coisas, mas para a conclusão, para além das posturas claramente revestidas de má fé na difusão de fake news, a adesão às fake news nem sempre decorre, como habitualmente se defende, exclusivamente de uma mera ignorância ou desconhecimento da verdade, já que é possível identificar elementos psicológicos mais profundos a explicar a predisposição à aceitação de leituras de mundo fundadas em conspirações e negações.
o negacionismo enraiza assim, em uma dimensão atávica, seja por questões ideológicas, seja por questões relativas à necessidade de afirmação de identidades individuais ou grupais. Revela quase sempre um estado psicológico no qual o enfrentamento da realidade é tão doloroso e insuportável que precisa ser negado a todo custo. Isso é Freud, né? A negação, enfim, um clássico, né? da psicanálise. Só que, do ponto de vista político, a disseminação do negacionismo no contexto da crise econômica contemporânea gera profundas resistências quanto à aceitação da institucionalidade e das regras do jogo democrático. Seja através da minimização da relevância da ciência, seja através do menosprezo da memória histórica, a consequência é a naturalização da violência e do autoritarismo. Então, a dinâmica ver-não ver, assim como lembrar e esquecer, são, sobretudo, atos políticos, na medida que integram projetos de poder e orientam padrões de atuação das instituições e dos poderes constituídos. Eu posso, para concluir, né, já que meu tempo está se esgotando, tinha muita coisa aqui, vai ficar, de fato, para a publicação, né, mas eu, tentando responder o que eu entendo por uma justiça de transição adequada a esses tempos de negacionismo, né, a gente poderia dizer que a superação do autoritarismo articula-se assim com a compreensão dos direitos humanos reconhecidos no contexto das democracias contemporâneas como processos de luta, e aqui uma citação direta ao nosso Joaquim Herrera Flores, cujos potenciais inspiram a construção de modelos de justiça de transição pós-solipsista, pós-neoliberal e pós-colonial. Então vamos lá. A justiça de transição pós-solipsista é organizada em torno da valorização de agendas coletivas e na superação do antropomorfismo que caracteriza as relações do ser humano com o entorno, as contribuições das cosmovisões indígenas, como a Suma Camanha, a Suma Causai, e a valorização da Pachamama, que são reveladoras de um amplo horizonte de possibilidades para a compreensão do lugar do homem no mundo. A justiça de transição pós-neoliberal é pautada pela valorização da dimensão emancipatória dos direitos humanos e pelo respeito aos processos de resistência, bem como pela não criminalização de lutas populares. E, no mesmo sentido, a justiça de transição pós-colonial aponta para a valorização de novas formas de manifestação da subjetividade contemporânea para além do referencial eurocentrado. E é forte falar isso aqui na Europa, né? Mas enfim, né? Da mesma sim, da mesma forma, a valorização dos efeitos coloniais da distinção entre classe, raça e gênero descortinam significativas possibilidades de ativação da democracia na sociedade. Nesse sentido, a implementação de uma agenda transicional voltada à questão indígena, valorizando os aspectos específicos das violências sofridas pelos povos originários, é também medida democrática necessária. Por fim, a resposta para o enfrentamento dos negacionismos para pensar em justiça de transição passa pelas evidências dos paradoxos, tensões, contradições e inconsistências do projeto civilizatório moderno ocidental. Isto não significa abandonar a agenda emancipatória eventualmente nela contida. A plena realização das promessas democráticas da modernidade, porém, depende de uma compreensão abrangente, que coloque o individualismo solipsista, o neoliberalismo e o colonialismo não como formas únicas de realização humana, mas apenas possibilidades, dentre tantas outras, insuficiente e timidamente exploradas pela tradição moderna, já que insistentemente silenciadas. Eu quero, só para encerrar, Manuel, se me permitir, trazer aqui uma citação que está na epígrafe do texto de uma banda pernambucana, enfim, né, do Recife, Chico Science, Nação Zumbi, particularmente na passagem do monólogo ao pé do ouvido, que é a introdução de uma outra música chamada Banditismo por uma Questão de Classe. O texto diz assim: modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios que destroem o poder bravio da humanidade. Encerro. Muitas graças. Obrigado.
Muchas gracias, João Paulo. Va a ser importante, sí, que hagan llegar, por favor, los textos. De hecho, algunos alumnos están preguntando sobre la posibilidad de tener acceso. No solo los miembros de esta mesa, sino incluso los de las otras mesas, con la pretensión de ver si logramos una publicación, por lo menos una publicación digital, para poner en circulación todo el material. Bien, cerramos entonces con la participación de nuestra alcalde Fernanda. Por favor, adelante. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que a gente fica muito feliz, né? É a primeira vez que eu venho à cidade de Sevilha. Agradecer imensamente o convite da Carol, do Prudente, Manuel, e espero voltar muitas vezes e levar, não é, essa experiência que eu acho que é fundamental, principalmente nesses tempos de negacionismo. Bom, preferi escrever, né, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer o discurso, citar algumas palavras, né, muito no improviso, essa é uma característica um pouco minha, mas eu preferi escrever, enfim, vou ler. Dizer que eu entendo, por exemplo, eu como médica pediatra neonatal, saí da linha de frente da Covid em 2020, disputei uma eleição muito difícil na cidade que hoje eu sou prefeita, uma cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, onde é conhecida como a cidade era conhecida como a região dos coronéis, né? E disputar uma eleição contra 5 ex-prefeitos, não é, que dominaram um sistema e dominam durante muito tempo. Uma eleição onde nós levamos a esperança, né, e combatíamos, de certa forma, o negacionismo, já naquela época. Conseguimos vencer a eleição, né, me tornei a primeira mulher prefeita eleita da história da minha cidade, e hoje a gente pode construir, como a gente usa o nosso slogan Novo Tempo, onde muitos ficam admirados como é que em 3 anos a gente construiu tanto, né? Só para dar um exemplo, a gente tinha um levantamento, 30% da nossa cidade tinha drenagem de pavimentação. Sem drenagem de pavimentação é você deixar o povo na poeira e na lama, todos os dias. E a gente conseguiu hoje, né, avançar de 30% de área drenada e pavimentada para 70%. Nós drenamos e pavimentamos 200 ruas. Eu não estou falando nem de direitos humanos, na sua essência, a gente está falando na prática, que eu acho importante a gente trazer a prática, né? Senão a gente acaba ficando muitas vezes no discurso, né? E a gente que teve a oportunidade de chegar, eu acho que a gente tem que trazer essa prática. Então, a gente consegue mudar e muitos ficam admirados, porque que antes homens que me antecederam na gestão não conseguiram chegar. A gente teve governos que não drenaram e pavimentaram uma única rua, não é? E nós conseguimos chegar. Mas por que isso? Porque nós acreditamos na mudança real, não é, da sociedade através da justiça social. Só através da justiça social a gente vai conseguir evoluir. Então, trabalhamos também, trouxemos o primeiro centro de referência da mulher, não é, que tinha uma proposta diferente, por exemplo, do CIAM. O CIAM, não é, que é um aparelho do Estado, ele vem para proteger a mulher vítima de violência. E nós inauguramos um centro com a presença da ministra, já no governo Lula, né, da ministra Cida, um centro de referência que a gente não só protege a mulher vítima de violência, mas a gente também dá porta de saída para ela, que a gente consegue profissionalizar e colocá-la no mercado de trabalho. Então, isso também foi um grande avanço, que nós tivemos esse olhar e conseguimos fazer essa modificação também. Trabalhamos dando acesso, por exemplo, à população LGBTQIA+, né, não só através dos centros de referência, mas também tratando
né, na saúde, por exemplo, enfim, e dando acesso. Trabalhamos com a economia solidária, que também é importante mostrar que a economia ela é importante quando ela gira na cidade, né, através de políticas públicas, como a gente vê, por exemplo, na cidade de Maricá, onde você tem, né, um banco público com uma moeda específica, mas a gente também conseguir gerar essa economia através da economia solidária, né, onde a gente avançou também na nossa cidade de Japeri. Então, eu fico pensando, muitas vezes, o que de fato a gente faz para vencer o negacionismo. E eu acho que nós precisamos vencer o negacionismo quando a gente traz a prática, não é, onde a gente traz essa classe, né, como fez o presidente Lula, né, como dizer, as classes mais desprivilegiadas, para um cenário onde elas precisam ter um protagonismo. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso tem feito a diferença na nossa cidade. Dizer que a Baixada Fluminense é uma região que foi cerceada de todas as formas, onde a gente tem os maiores índices de analfabetismo, os maiores índices de violência, né, onde uma população preta e parda ela está excluída, e isso a gente não está falando de décadas, a gente já virou séculos, né? Ontem eu acho que nas mesas se falou muito, né, da escravidão, e eu volto a dizer, hoje, na administração pública, a gente fala muito da mobilidade urbana, porque, infelizmente, os navios negreiros que nós vimos, né, durante a história, né, do nosso país, do Brasil, por exemplo, a gente continua tendo os navios negreiros de outra forma, através dos trens, por exemplo, da Central do Brasil, onde aquela população, que é a minha população, acorda de madrugada, não é? Pega um trem apertado, muito mal acomodado, não é? E chegam a ter 3, 4, até 6 horas por dia nesse transporte, perdendo qualidade de vida, deixando de estar com a sua família, deixando de cuidar dos seus. Não é? E cabe ao poder público que a gente garanta, pelo menos se nós não garantimos hoje para essa população, que a gente garanta para as populações futuras, para os filhos, para os netos, para os bisnetos do nosso povo, acesso à educação, acesso à água, acesso à energia, acesso à moradia digna, né? Acesso à drenagem, pavimentação, enfim, acesso à cultura. Nós evoluímos muito em Japeri com relação à questão da cultura, trouxemos os agentes culturais também para esse protagonismo, e a gente com isso também consegue gerar a economia local nos grandes eventos que a gente tem feito na cidade, que era uma coisa que também não existia. Então, trazer acesso, né, à cultura, ao esporte, né, ao lazer, e a gente não faz isso se a gente não pensar em políticas públicas, estruturais, construídas, através dos grandes pensadores. Vocês são grandes pensadores, me desculpa aqui hoje, né, esse discurso mais prático, mas eu acho que é importante para a gente conseguir conciliar. Vocês são os grandes pensadores, eu acho que os jovens que estão aqui são quem vai colocar em prática esses grandes pensamentos, né, que vocês trazem à luz aqui para a gente do debate, e nós, né, que formamos, todos nós, a sociedade, que a gente consiga cada vez praticar mais esses pensamentos que são importantes para que a gente vença o negacionismo e construa uma sociedade muito mais justa, que eu acho que essa é a nossa verdadeira missão, independente da questão política, ideológica, partidária. Estou muito feliz, que Deus nos abençoe, muito obrigada pela oportunidade. Muchísimas gracias. Comenzamos diciendo de la necesidad de una justicia de transición que incorpore la efectividad de los derechos, y cerramos con una experiencia práctica, concreta, que demuestra cómo ese desarrollo social a través de política pública efectivamente es una estrategia para superar el negacionismo. Abrimos entonces, no estamos muy bien de tiempo, pero tenemos todavía algunos minutos que podemos aprovechar para una ronda pequeña de intervenciones. Si alguien quisiera dirigir alguna pregunta, algún comentario a los miembros de la mesa o al público en general.
Por favor, Prudente, si puedes llevar el... Oscar pidió la palabra. Sí. Gracias, Manuel. Quiero primero darle las gracias a la mesa por exposiciones muy agudas y muy precisas. Quiero preguntarle en particular a Juliana y a Joao si pueden elaborar la idea de presentismo, de aquello en lo que consiste eso que estamos llamando tiempos de negación. En particular el significado de ese sufijo, el ismo, que Juliana le añadió al presente, en términos de la negación de los proyectos de ruptura revolucionaria del pasado. ¿Alguien más? Aquí, Prudente, por favor. Todas as ponências, né, todas impressionaram muito, mas sensibilizado, eu queria me dirigir à Fernanda. Pensando aqui no seu trabalho lá, né, a transição de uma vida uterina para uma vida, né, a transição, aqui a gente está falando em transição de escuridão para a luz. E, então, ouvimos a sua experiência e eu gostaria de insistir um pouco nessa transição, talvez um pouco com essa ideia do presente, assim, como é que a sua visão dessa transição. Muchas gracias. Una tercera y última pregunta, ahí, por favor. Cumprimento a todos os palestrantes pelas brilhantes exposições e com relação à fala do Aderson, foi colocado ali que uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade que foi implementada foram as audiências de custódia. Sim. Né? E eu sou juíza criminal e então eu trabalho diariamente, né, com isso. E eu gostaria apenas de salientar que, apesar das grandes conquistas que a audiência de custódia trouxe, né, de averiguação dos abusos de autoridade no momento das prisões e também de mais solturas, né, por ocasião da audiência, menos prisões provisórias, portanto, que, infelizmente, no Brasil é um número muito expressivo, muito elevado de prisões provisórias. Eu vejo uma grande, pelo menos no Rio Grande do Sul, uma grande resistência dos colegas, dos magistrados, em fazer essas audiências, né? Então, somente quando foi realmente obrigatório que se passou a fazer e com bastante resistência. Muitas vezes ainda os presídios, os agentes penitenciários não levam os presos às audiências, né? Então elas ficam prejudicadas. E também, uma coisa que me chama muito a atenção é que o Ministério Público, os fiscais aqui na Espanha, né, o Ministério Público, os promotores de justiça, por mais que os presos aleguem terem sofrido tortura, agressões, violações, eles muitas vezes se calam. Eu pergunto algum requerimento e o Ministério Público, não, da minha parte, nada. Então, a defesa, o defensor público ou a defesa que acaba requerendo alguma apuração disso, ou, se não, eu tenho que determinar, às vezes nem a defesa pede, e eu acabo determinando de ofício, né? Então, apenas trazer essa realidade, né, que, infelizmente, ainda acontece, essa resistência de conseguirmos implementar os benefícios da audiência de custódia. Muchísimas gracias. Entonces, devolvemos la palabra a las personas de la mesa, pidiéndoles nuevamente que intentemos ser breves, puesto que ya estamos en el límite de nuestro tiempo. Yo solo querría provocar a la mesa diciéndole que la justicia de transición supone, y Joao nos recordó el concepto, procesos de superación de regímenes autoritarios. Y yo digo, pero cuando lo que está en disputa, incluso electoralmente, al interno del propio régimen democrático formal, es la disputa entre grupos que quieren la permanencia autoritaria, ¿tiene sentido siquiera
hablar de justicia de transición, porque es que lo que está es un grupo político a través de la formalidad democrática proponiendo la vuelta al régimen autoritario. Al fin y al cabo no podemos separar ese contexto del debate que se está dando acá. No sé quién gustaría, hay preguntas específicas dirigidas a Joao y a Juliana, pero también a los otros miembros de la mesa. ¿Quién quisiera comenzar, por favor? Eu só tenho a concordar com a juíza Fernanda, né, doutora Jo Fernanda, que em relação à audiência de custódia, que não é... Porque a audiência de custódia, se não for cercada e combinada com uma série de outros mecanismos, ela por si só não vai resolver os problemas, porque ali vai ser colocada a denúncia, o relato, para um juiz abarrotado de processos, ele vai sair dali, se ele não tem um defensor público, se ele não tem pode pagar um advogado, ele vai voltar para o sistema prisional com todas as deficiências. Então, eu concordo, embora seja um avanço. A outra medida que foi aprovada das 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade foi a revogação da Lei de Segurança Nacional. Foram as duas medidas que foram efetivadas. Mas eu só tenho a concordar, excelência, doutora, e dizer o seguinte, isso fazia parte da minha colocação também, se os direitos humanos no campo criminal, contra esse punitivismo que está aí, no campo trabalhista, contra esses atos antissindicais, essa revogação de direitos, essa extinção de direitos sociais que o próprio STF está patrocinando, se isto não é efetivado, você vai ficar negando um passado e oferecendo para as pessoas o quê? O mesmo, com outro nome. Porque a percepção que nós de classe média, setores médios da sociedade, tivemos da efetivação de liberdades democráticas é uma. A percepção daquele que mora lá, eu trabalho muito na Baixada, prefeita, eu advogo muito em Duque de Caxias, os sindicatos ali, e conheço um pouco ali, desde que um pouco minha vida naquela região, a percepção nossa da efetivação da democracia, da defesa dela, parte de coisas efetivas nossas, que nós temos realmente prerrogativas respeitadas, com todos os problemas que também existem, mas temos. Mas para quem não tem, defender isto é um problema, e convencer de defender isso é um problema. Então, a prefeita, vou chamar de você, o que você falou aqui agora, que você falou de direitos humanos, tá? Você falou, eu não estou falando de direitos... não, você está falando de direitos humanos. Você falou de direitos humanos, porque ter menos lama na rua é direito humano, de não viver na lama. Então é isso, só minha colocação é essa, e eu concordo com a juíza, e essa é a minha colocação aqui. Agradeço, Oscar, pela pergunta e a possibilidade de falar um pouco mais sobre presentismo. Eu tenho entendido o presentismo como uma forma de experiência da temporalidade, quer dizer, a maneira como nós vivemos no presente, a diferença entre passado e futuro. Cheguei a esse conceito pesquisando sobre globalização. Eu comecei a perceber que todos os autores que vão falar de globalização a partir dos anos 90 se referem à globalização como uma mudança na dimensão temporal, compressão espaço-tempo, como se as distâncias tivessem se tornado mais curtas e o tempo também mais curto. Claro que há esse fenômeno da aceleração, do aceleracionismo, que tem a ver com o avanço da tecnologia, assim como também a velocidade da comunicação, etc., etc. Mas tudo isso talvez tenha contribuído, na verdade, não para o encurtamento da distância, para a compressão do tempo, mas para uma mudança na maneira como nós experimentamos o tempo.
Então, a impressão que eu tenho é que nós vivemos num mundo em que o passado está distante, que não é mais objeto de interesse. Então, falar em construção da memória se torna muito difícil nesse mundo presentista, sobretudo quando nós temos uma utilização dessas novas tecnologias para a falsificação do passado, para a interrupção dos processos de memória, né? Então, isso seria o presentismo. Tem um livro que eu gosto muito. Uma vez eu dei um curso de Direito e Literatura com o Luiz Eduardo Soares lá na faculdade, e a gente trabalhou livros A Estrada, acho que é Thomas McCarthy, o autor, que tem um filme também. E tem uma catástrofe, o mundo acaba, né, tudo acaba, não sei o quê, e o pai e uma criança sobreviventes saem por uma estrada caminhando a esmo, tentando sobreviver de alguma forma sem saber para onde vai chegar. Né? Então, o presentismo é essa coisa de a cada dia. Você não sabe para onde você vai chegar. É uma viagem sem ponto de partida e sem ponto de chegada. E aí, o que eu queria chamar a atenção, a torta de queijo, enfim, é a possibilidade da captura da ideia de transição numa lógica presentista. Então, nós falamos justiça de transição como uma promessa de um futuro que, na verdade, a gente não sabe se vai acontecer, a gente não sabe se vai chegar. Então, é tudo uma eterna transição. Mas como que isso se dá concretamente? Né? Quais são as mudanças estruturais que são necessárias para a gente superar as condições que nos levam ao autoritarismo, à ditadura, etc, etc. Então, assim, se a gente quer falar em transição, a gente tem que levar a sério a possibilidade que um outro mundo é possível. E começar a pensar no futuro seriamente também, né? Ver o que significa pensar tanto em termos de sonho, de utopia, de imaginação, de criatividade, que um outro futuro é possível, mas também levar a sério a iminência da catástrofe, que é também a iminência da derrota democrática que nós vivemos, que os argentinos estão vivendo agora. Obrigado, Juliana. Carol levantou o dedinho. Ponto de partida. A fala do Aderson, quando ele fala da Comissão Nacional da Verdade, ele está resgatando algo que, bem ou mal, num pacto de sociedade, através de uma oficialidade e instalação institucional que foi construída a partir de lutas acumulativas, etc. E a partir da presidência da República, nesse cargo, o máximo cargo executivo para a constituição de uma atitude corajosa de sociedade, foi a instalação de uma comissão com determinadas características oficiais, são um ponto no presente, digamos, naquele presente que agora já é passado, mas que por acaso não foi resolvido. Nós temos 23, 29, 27, faltam 27. Que não foram, enfim, encaminhados, bem como várias outras coisas, e conclusões, e percepções, realidades, verdade e uma justiça. Então, ali, eu acho que, contrariando, desconstruindo a tua desconstruída torta de queijo, eu acho que ali nós temos um momento em que o presente se faz oficialmente presente. E naquele momento ele embasa, eventualmente, a construção de políticas públicas e uma compreensão histórica que está consolidada, ou que está exemplificada naquilo que pode ser um consenso. Ou você não está de acordo? Estou de acordo. Tem direito à réplica? Se é brevíssimo, sim. Não, Carol, eu estou totalmente de acordo. Acho que todos os mecanismos de justiça de transição são válidos e devem ser feitos. E acho que o Brasil fez uma transição muito mal feita, mas eu acho que só a justiça de transição não nos garante em relação a um futuro. É isso que eu quero dizer. Então, assim, a gente não pode se iludir com a ideia que a justiça de transição vai garantir esse futuro. A gente não pode se iludir com a ideia que o direito vai resolver tudo também. Eu acho que isso é um pouco por aí, né?
Não, ninguém está julgando beber com a água do banho fora. Eu só estou dizendo o seguinte, tem mais sobre isso. Senão tem uma captura presentista e neoliberal da própria ideia de transição. E a gente tem que evitar isso. Peço desculpas, mas precisamos cerrar a mesa. Então, vou passar a palavra para o João e cerramos com o Fernando. Eu não sei, pela provocação do Oscar, você bem breve, bem breve. Eu acredito, Oscar, que essa ideia de presentismo, né, ela é muito própria da própria lógica moderna, né? É muito moderno isso, né? Essa ideia de que dias melhores virão, de que hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje, né? É a ideologia do progresso. Ou seja, isso faz com que a gente vá seguindo, avançando e deixando muita coisa para trás, né? Eu lembro de o Koselleck, Reinhard Koselleck, Futuro Passado, né? Enfim, trabalha com história nessa perspectiva, eu acho que é um pouco por aí, né? E só para terminar a minha intervenção nesse momento de réplica agora, eu lembro muito de uma... enfim, isso é figura a cultura popular, por exemplo, né, desenho animado mesmo, mas se a gente pensar, por exemplo, nos Jetsons e nos Flintstones, eles são perfeitamente datados. Apesar de apontarem para o futuro e para o passado, eles são datados, são da década de 70. Aquilo é o retrato de famílias, né, idealizadas a partir do que seria a projeção de um futuro, que algumas coisas aconteceram, outras não, foram, né, puros delírios, e outras questões que marcavam muito a vida de uma família, enfim, nos Estados Unidos, né? E isso, de alguma forma, contaminou aí o imaginário das pessoas sobre o que seria a vida no futuro, o que era a vida no passado, projetaram também. Veja que tinha eletrodomésticos lá, né? O mamute, a máquina de lavar roupa, prato. Então, quer dizer, a questão da temporalidade está marcada muito na década de 70 ali. É por isso que eu queria dizer que talvez pensar a ideia de memória ela seja contrária ao próprio ethos moderno, à própria lógica dos modernos, né? Eu acho que esse é o ponto. E talvez a provocação de Carol mostre exatamente isso. A gente promove rupturas com a modernidade quando a gente promove políticas de memória, né, nesse sentido. Bom, é isso. Cerramos, então, com a intervenção de Fernanda. Bom, tentando responder a pergunta, né, com relação à transição, acredito, né, nessa questão que eu coloco aqui, como era a minha vida antes, né, do cargo que eu hoje ocupo, né, que foi vencer uma eleição legítima. Médica neonatal, ele faz aquela comparação, enfim. Eu acho que hoje a gente precisa ter... queria aproveitar um pouco também para exemplificar só um pouquinho mais, aí eu já encerro, dizer que em Japeri, né, não foi diferente, por exemplo, do que a gente viu no Brasil e em outros momentos da história. Eu, como mulher, sofri todo tipo de misoginia, né, com relação ao meu cargo. Eu sofri todo tipo de machismo. Eu sofri todos os ataques de fake news, né? Uma mulher de esquerda chegar numa região tão complexa, né, como o colega ali também relatou, é muita audácia, né? Então precisa ser combatido, né? E o negacionismo veio com toda a sua força, com toda a sua face terrível, mas nós conseguimos vencer porque nós tínhamos norte, nós tínhamos direção aonde nós poderíamos chegar, que era promover a melhora da qualidade de vida do nosso povo. Então nós nunca nos acovardamos e nós sempre mostramos a nossa resistência através das boas políticas, das boas práticas da política pública, né, principalmente pensando numa gestão ajustada, coerente, responsável, mas muito sensível e muito humanizada. Eu acho que isso foi que deu o tom e deu a diferença, é o que a gente está conseguindo agregar e também ser um pouco de luz e um pouco de exemplo, né, onde a gente hoje consegue aumentar muito o nosso grupo político e não só trabalhar na cidade de Japeri, mas a gente hoje já trabalha com relação às regiões da Baixada Fluminense, né, e eu fui eleita pelo
PDT, Partido Democrático Trabalhista, e depois me filiei ao Partido dos Trabalhadores, a convite do presidente Lula, quando tivemos juntos lá na região lá da Baixada Fluminense, em Itaguaí. Ele fez o convite, conhecendo um pouco dessa minha trajetória e dizendo que a gente precisava reconstruir, não é, essa esquerda mais forte e unida para que a gente consiga passar por toda essa transição e avançar e chegar no objetivo comum, que é cuidar dos que mais precisam. Então, queria encerrar com isso. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa. Les pido disculpas por lo apurado del asunto. Vamos entonces a tener ahora un receso de 15 minutos, pero en esta ocasión los 15 minutos, cada minuto va a ser de 60 segundos. O sea, realmente en 15 minutos vamos a estar acá abriendo la próxima mesa. Muchísimas gracias.